O mais famoso e premiado cartunista brasileiro, Maurício de Souza, inovou mais uma vez e, aos 82 anos de idade, vê sua turminha virar fenômeno no YouTube. Com o desenho Mônica Toy, já alcançou mais de 8 bilhões de visualizações. A Turma da Mônica também está prestes a conquistar a telona com o filme Laços, que tem personagens reais. É nesse universo do Maurício que nós estamos entrando agora. O pessoal trabalhando em ilustrações de revistas, aqui com os espetáculos, shows, e aqui começa a parte de desenho de história em quadrinhos, e tem mais um departamento lá em cima que faz desenhos animados. Estes que estão nesse canto a gente chama de dinossauros, porque eles não conseguiram ir para computadores, né? Mas o material deles é lindo também, então eu preciso dos dois. E os dinossauros são nossos queridos. O Maurício começou a fazer quadrinhos profissionalmente há quase 60 anos. Os primeiros personagens foram Bidu e seu dono Franjinha. A revista da Mônica veio no ano de 1970 e a turma não parou de crescer. Atualmente, entre quadrinhos e tiras de jornais, as criações de Maurício chegam a cerca de 50 países, com 1 bilhão de revistas publicadas, além de livros e álbuns de figurinhas. É por isso que esta conversa está imperdível. Maurício Souza, muito obrigada. Que alegria conversar contigo nesse lugar tão mágico. Obrigado. É o nosso estúdio somente. Tem muita gente, tem algumas centenas de artistas trabalhando aqui. Tem o quê? Umas 300 ou mais pessoas trabalhando contigo? Tem mais de 300 aqui. É. Mas ainda faz a parte da redação? Fica Não, contigo? Agora tem uma grande equipe que desenha tão bem quanto eu, escreve tão bem quanto eu, então isso me dá oportunidade de continuar com tempo para criar mais coisas, inventar mais coisas, abrir horizontes novos para os meus personagens. Eu estou muito feliz, então, porque estamos, aos poucos, aumentando a equipe, preparando melhor esse pessoal. É um pessoal que entra no estúdio, como tem acontecido, e não sai mais. Por que eu falo que não sai mais? Porque, primeiro, a gente é muito rigoroso na escolha do pessoal que entra no estúdio para trabalhar. Eles se tornam artistas tão maravilhosos, tão conhecedores da nossa filosofia, da arte, dos traços, que eu não posso perder esse povo. E só nesse ano devem ficar aposentados 7 funcionários, se não me engano, com 50 anos de casa. Nossa. Então, quando é 50 anos, a gente fala, pessoal, agora está na hora de aposentar mesmo. Mas se quiser, ainda continue fazendo alguma coisa, quem pode, quem tem condições, né? Logicamente, também é um estúdio que é o sonho dourado de um monte de desenhistas brasileiros que querem trabalhar aqui também. Não tem nenhum problema, nós temos serviço para todo mundo, desde que eles desenhem muito bem a Turma da Mônica, que os roteiristas escrevam muito bem as nossas histórias, que haja um cuidado com a filosofia, cuidado com os personagens, cuidado mais ainda, maior, com o público nosso. Nós estamos hoje chegando na 5ª geração de leitores. E eu acho que com isso nós alfabetizamos milhões de brasileiros com a cartilha informal, que é a revista da Turma da Mônica. Então estamos fazendo isso no Brasil, estamos começando a fazer isso em outros países também, não só com revistas, mas para conhecimento do público, com desenhos animados. Nossa, então, que sucesso, viu? Aquele Mônica, toi, 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 aquele vicia para assistir. Mônica, toi, 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 toi. Mônica Toy 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 é o nosso maior sucesso mundial hoje. Nós estamos chegando a 8 bilhões de views. Brasil em primeiro lugar, no ranking de quem está assistindo. O segundo lugar no ranking é a Rússia, que para minha surpresa, que eu não tinha revista na Rússia, mas o personagem, os desenhos animados da Mônica Toy Toy Toy, pegaram muito bem lá, para a criançada inclusive, né? O terceiro é o México. Depois vem Estados Unidos, Japão, tudo mais, tal. Isso abre caminho, logicamente, para outras revistas nossas e, no futuro, para produtos nossos também. Então, nós estamos caminhando para internacionalização do nosso material. Agora, no caso da Mônica Toy, não tem fala.
Isso já foi uma estratégia justamente para internacionalizar? Foi para nós terminarmos a produção aqui e já mandarmos pelo YouTube para o mundo inteiro. E deu tão certo que agora criei a segunda série nesse gênero, que é o Biduzidos. Você foi abduzido. Começou agora também pelo YouTube e os protagonistas são pets, animaizinhos. Os animais falam o mesmo idioma no mundo inteiro. Então me facilita também nessa série que eu estou fazendo essa comunicação. Todo mundo entende um ganido de cachorro, um gemidinho de cachorrinho, um miado do gato conforme a tonalidade. Então a galinha, eu quando era criança, eu morava no interior, eu sabia, conhecia até a língua das aves, do galinha, do galo. É fácil a gente fazer um trabalho universal se você pega o que existe de universal e usa. Então, no Mônica Toy, é a graça, é o humor, de certa maneira, a maneira como os personagens se tratam. E a Mônica Cebolinha vive se tratando daquele jeito que todo mundo conhece, né? E, ao mesmo tempo, no nosso Bidu, na série de Pets, Biduzidos, a linguagem todo mundo vai entender também e as situações também, porque todo mundo tem uma bichinha em casa hoje. E tudo começa com o Bidu, né? Na verdade, aliás, tem que falar também, abrir um capítulo para falar do Bidu, porque aqui tem inclusive o Bidu de verdade. Eu achei o máximo, no meio do... Tá por aí. Tá por aí, passeando. Já veio cumprimentar a gente, já todo carinhoso. Tem um convívio, desde criança, muito grande com os animaizinhos, animais de estimação e tudo mais. E coloco isso também nas histórias, né? Agora, muito desse segredo é essa tua alma de criança mesmo, Maurício. A vida inteira você tem um sorriso de criança até hoje, passa uma leveza de criança pra gente. Eu acho que eu não saí da minha infância ainda, deve ser alguma coisa parecida. Além disso, eu tive uma infância muito gostosa, muito agradável, livre, brincando na rua, cidade pequena, jogando bola, subindo em árvores e tudo mais. Eu era meio Chico Bento, bem Chico Bento. Morava em Mogi das Cruzes. Então, como eu tive essa infância tão gostosa, eu não quero podar, esquecer, deixar de tê-la junto comigo. Então, nas minhas crônicas, nas minhas histórias, eu ponho muito da minha vivência. E sugiro que os meus roteiristas façam a mesma coisa com a vida deles. Então, tem dado certo também essa política de puxar a própria vida para interpretar situações na historinha. E você sempre foi assim, dessa leveza mesmo? Essa da infância, não era, nunca teve aquele momento de alguém ver Maurício de Souza aborrecido, mal-humorado. Isso nunca existiu para você? Ontem uma pessoa que se comunica comigo pela internet, perguntou, o senhor está triste? Eu falei, eu não conjugo esse verbo, eu nunca me sinto triste. Por quê? Por que eu me sentiria? Eu estou bem, estou trabalhando, faço uma coisa que eu gosto, adoro o que eu faço. Tenho uma equipe grande também, que depois que eu não conseguir, por qualquer motivo, continuar esse trabalho, vão continuar a mesma coisa. Eu estou criando uma empresa, personagens, uma linha de produção para se eternizar, para ir para adiante, mesmo que eu não esteja por aqui. Vou deixar tudo prontinho e... Além disso, eu tenho parentes, tenho filhos trabalhando aqui, tenho netos, tenho sobrinhos, tudo isso ajuda. E naquele momento, lá de início de carreira, quando você foi apresentar lá na Folha da Manhã seus cartoons, seus desenhos, e disseram, esquece isso aí que não dá futuro não, nem naquele momento não ficou abatido? Ali, sim, naquele momento especial, eu levei meio choque. Não fiquei abatido, não deu tempo de eu ficar abatido, não deu tempo de eu ficar triste, porque em seguida, um jornalista da Folha, onde eu estava apresentando meu trabalho, viu o meu trabalho e falou, Maurício, realmente, essa negativa que o chefe de arte aí fez para você, eu acho que você podia usar de outro jeito, de outra maneira, para entrar. Tem uma vaga de revisor, pelo visto aqui você escreve bem, você lê bem, então... tem uma vaguinha, não paga muito bem, mas você entra, faz amizade e daí você vai apresentar o seu trabalho daqui a algum tempo para um colega, um amigo, e deu isso, aconteceu isso. Virei repórter policial, fiz amizade, fiz um aprendizado, uma pós-graduação na redação da Folha, para aprender como é que os sindicatos americanos distribuíam as histórias em quadrinhos deles para o mundo inteiro.
Então, eu pedia para os redatores-chefes lá me darem todo o material que vinha dos Estados Unidos vendendo peixe, vendendo história em quadrinhos americana. Via como é que era, como é que não era, como é que fazia, como é que oferecia, o preço, como é que era o preço, a produção, etc, etc. E daí, quando eu comecei a desenhar, fiz a minha primeira historinha e a Folha comprou, eu vi a oportunidade de fazer a mesma coisa que os americanos faziam. Pegar a tirinha e redistribuir para outros jornais. Para, então, nessa soma de jornais, eu ter como viver, como tirar o leite da criançada. E deu certo. Isso é uma característica tua, então, desde o início mesmo, assim, estar sempre buscando, né? Vou enxergar muito além do que está aqui, somente dentro dessa sala. Talvez seja esse o segredo Mas também de tanto... você falou enxergar. Você se faz assim, você tem uma visão total do mundo e de tudo. Você precisa olhar, ver, de certa maneira, intuir com a sua experiência, com os seus desejos, com as suas ambições, intuir o que é que você quer. Eu queria fazer história em quadrinhos, eu queria fazer personagens, queria criar personagens e, de certa maneira, para criança. Tanto que os meus primeiros personagens eram crianças. E foi ótimo, porque criança gosta de brincar com criança. Então, a criançada pegava os jornalões, e tinha tirinha, com história infantil. Eles não ligavam para o resto do jornal e iam na página de história em quadrinhos. E com isso, eu ia cavando mais leitores para os jornais também, novos leitores. Era uma maravilha. Então, depois de algum tempo que eu comecei a distribuir, em 2, 3 anos, eu já estava com 700 jornais no país distribuindo meu material. Daí ninguém segurava mais. Imaginava que ia formar não sei se eu posso chamar assim, aliás, como é que é classificado por vocês aí, um império, porque virou um império a Turma da Mônica, a gente chega aqui, é uma coisa muito grande, e não é só no Brasil, é no mundo. Eu não gosto da palavra império, que é meio, né, Pesado. meio pesado, já cheguei, olha eu aqui, não sou mais calmo um pouco. De qualquer maneira, virou uma coisa grande que exige também uma administração sofisticada que eu tenho que ter, e desde o início eu tive cuidados. Cuidados para registrar os personagens, defender os direitos autorais, para montar uma equipe que pudesse me ajudar à medida que a demanda ia crescendo. Então, com tudo isso, foi muito aos poucos. Nunca a minha empresa deu um salto. Oba, crescemos 50% esse ano. Não. Se crescer 4, 5%, tá bom. Contanto que cresça, que não feneça. Então, com isso, nós viemos vindo até agora e hoje temos quase 85% do mercado de publicações infantis juvenis no país. Isso é um recorde. Em qualquer lugar do mundo seria um recorde. E aqui também é recorde. E não é segredo. Não faço segredo. O pessoal pode vir aqui, eu explico como é que é, tudo mais, não há problema nenhum. Oriento desenhistas novatos aí, converso com eles, faço conferências. Então, tudo é possível. Só que eu tive sorte de trilhar um caminho que pegou leitores ávidos de uma novidade. Nos meus velhos tempos, em gibi, só tinha Disney, com os balões cheios de letrinhas. Os meus balões não têm mais que 3 linhazinhas. Tem uns macetes que eu não gostava nas outras histórias, então eu procurei evitar nas minhas histórias. Sequência, leveza, assuntos, temas e a leitura também. Eu não queria que no gibi houvesse balões cheios de letrinhas. O pessoal pula, vai embora, tem preguiça de ler. Então nós temos que fazer uma coisa bem leve, gostosa e bem humorada. Lógico, de preferência, com algum tipo de mensagem positiva, alegre, divertida e muitas vezes comportamental. Eu acho que a gente pode colocar alguma coisa para a criançada ler e entender bem e aprender alguma coisa com isso. E nesse processo todo, a Turma da Mônica ficou adolescente, tem toda uma inclusão de personagens, inclusive com o personagem que a gente vai falar daqui a pouquinho, que já está entre os mais vendidos do país. Mas daqui a pouquinho, Maurício, no próximo bloco, eu volto já.
Estamos de volta. Hoje eu converso com Maurício de Souza. Tem um dos seus produtos mais recentes, que é um sucesso editorial brilhante, que é esse Jeremias. O Jeremias é um dos primeiros personagens meus. Quando eu criei a Turma da Mônica, o Bidu e Franjinha, Mônica nem existia, já existia o personagem Jeremias, que era um menino negro e brincava com a turma. Mas o Jeremias, por força das circunstâncias e tudo mais, ele foi eclipsado pela Mônica e pelo Cebolinha. Então ele ficou sempre como personagem secundário, esses anos todos. Só que agora, recentemente, resolvi que estava na hora de tirar o Jeremias lá de trás e botar numa história especial, principalmente falando de um problema sério, que é o preconceito de cor na criança. Veio na Graphic Novel da nossa coleção Graphic MSP, que é uma coleção de revistas e livros feitas por desenhistas ou roteiristas de fora do estúdio. Grandes desenhistas, grandes artistas que não estão no meu estúdio. E esse livro foi lançado há pouco tempo e já é o terceiro livro mais vendido no país. Eu fico muito orgulhoso disso porque realmente tem o nosso estilo também em termos de, vamos dizer, falar de um problema sério, numa linguagem que o público, inclusive infantil, vai entender e o resultado está sendo maravilhoso. Essa coleção está indo muito bem, talvez por causa dessa distância que tem do gibi, da gibi juvenil nosso, do gibi infantil, de outros livros de carochinha e tudo mais. Isso aqui já é outra coisa, já é uma coisa mais séria. E vem mais coisas desse tipo por aqui. Vocês receberam cobrança para ter um trabalho mais direcionado mesmo a esse enfrentamento de preconceitos? Vocês têm todo um trabalho de inclusão, com personagens de inclusão, Sim, nos quadrinhos de uma forma geral. Tenho, uso bastante. Né? E além disso, eu tenho alguns personagens que há muito tempo que eu uso, que são negros também, mas o pessoal parece que não percebia bem. Por exemplo, a família do Pelezinho, é toda ela de negros, mas o Pelé, o pessoal parece que não sente que é negro, por causa da fama, por causa da figura dele e tudo mais. Daí veio o Ronaldinho Gaúcho, mesma coisa. Mesmo o Ronaldo Fenômeno, antes eu tinha criado como personagem. Não deu certo, fui para o Ronaldinho Gaúcho. E agora estamos com o Neymar. São de famílias negras também. Só que não há historicidade de problemas deles com o preconceito. Mas no menino comum, como Jeremias, fatalmente haveria ou há na vida dos quadrinhos. Né? Então me deu essa liberdade de trabalhar o assunto com os meus colegas, né, nessa coleção aqui. E como é que vocês trabalharam, por exemplo, para na hora mesmo de escrever, porque de toda forma tem essa leveza nos quadrinhos, para também não cair na armadilha de expor algum preconceito? Acho que a melhor vacina que eu usei foi solicitar que grandes artistas negros executassem a obra na qual eles puseram, inclusive, algumas experiências da vida deles. E daí ficou muito próximo do leitor. O leitor sentiu que ali na história tinha texto e desenhos saídos da vida real. Né? Tocou muito mais o público e está tocando. E deve ser, pela primeira vez vou falar, deve ser um dos nossos próximos filmes. Olha, em primeira mão aqui, viu? Da Primeira TV mão. Brasil, em primeira mão. E tem filme, inclusive, também, para vir, né? O Laços. O Laços, com a Turma da Mônica, que também nasceu numa publicação das Graphic Novels. Não deu medo de transformar a Mônica em personagem de verdade? Eu digo, a Turma da Mônica? Sempre passa pela cabeça da gente, meu Deus do céu. Como, por exemplo, quando eu criei a Turma da Mônica jovem, muita gente do estúdio mesmo falava, Maurício, está vendendo tão bem a turma infantil, por que você vai inventar essa outra coisa que pode canibalizar a linha infantil, que está indo bem? Falei, olha, mas desculpe, mas eu estou perdendo, eu falava para eles, para todo mundo, estou perdendo alguns leitores que olham, depois de algum tempo que estão crescendo, olham para a revista infantil e falam, isso é coisa de criança, eu vou para o mangá japonês.
foi a inspiração lá no mangá. Estavam indo para o mangá japonês. Falei, não posso perder essa turma que gosta da Turma da Mônica, acompanhou a Turma da Mônica, e agora, por questão de idade, não está se entendendo mais com a turma infantil. Daí criamos a Turma da Mônica Jovem, nos moldes do mangá japonês. Inclusive não tem cor, a historinha é em preto e branco, para ficar meio parecido mesmo. E foi um maior sucesso, é a coleção que mais vende atualmente também hoje. Eu continuo lendo a Turma da Mônica criança. Você está muito bem situada. Passou a existir uma cobrança muito hoje com essa coisa de politicamente correto, aí não pode ter a questão do bullying, por exemplo, a Mônica, que era o tempo inteiro a dentuça, zombando bullying, dela. Porque ela reage. Ela não sente bullying. Ela ignora e vai para frente. Então, nesse caso é diferente. E a Mônica é a dona da rua. O Cebolinha está tentando até agora retomar a propriedade da rua, não conseguiu. Porque o Cebolinha começou primeiro do que a Mônica. A Mônica nasceu depois que o Cebolinha já era dono da ruazinha dele. Chegou ela, só deu ela depois. E nunca gerou uma ciumeira em casa, não, Maurício? Porque teus personagens têm ali as inspirações dos seus filhos. E a Mônica, exatamente, não chegou primeiro, mas tomou conta do pedaço. Nunca rolou uma ciumeira entre os irmãos, não? Eu nunca perguntei. Deixa quieto. Mas enquanto eu vejo todos os irmãos juntos em comemorações, festa de aniversário, meu aniversário, eu acho que está tudo bem. Horácio. Bem. Tem um alter ego ali. O Horácio dizem que é o meu alter ego. Eu não desminto, porque eu até me sinto bem. Eles falando isso, e eu me sentindo, às vezes, realmente que tenho um alter ego no meu personagem. E Horácio é uma história que até agora, eu não consegui transmitir do jeito que eu quero para o estúdio realizar, produzir. Personagem meio filosófico e tudo mais. Então nós estamos tentando fazer com que Horácio também saia das minhas mãos. Não estou conseguindo, mas eu vou conseguir. Está aparecendo tanta gente boa agora para me ajudar. E vem aí outras séries, e vem filmes, e vem... Eu não posso falar muita coisa ainda. Mas falando em filosofia, já que você falou assim, tem que filosofar, tem outro livro, que é um projeto, inclusive, não só um livro, mas é um projeto muito mais amplo, que é Vamos Pensar Mais um Pouco. Isso é um trabalho de filosofia fantástico com Cortella. Era uma coisa eu com o Mário Sérgio Cortella, o filósofo maravilhoso. O texto é dele, os desenhos são do nosso estúdio, e é uma belezinha de produto que não é exatamente para criança. É para os pais lerem, entenderem a mensagem e passarem para as crianças, para os filhos, com as palavras adequadas à idade de cada um. Mas a mensagem é entendida pela criança desde cedo, depende de como fala, né? E é um livrinho que está fazendo muito sucesso. Esse aqui é o segundo. Vamos pensar mais um pouco. O primeiro, vamos pensar um pouco. E tem o outro, que é a história que não está no gibi, mas esse é muito mais especial, porque aí a gente volta, aí sim, a questão do alter ego não é o Horácio, mas é a sua história de fato aí, não é o Horácio pensando... Maurício é a história que não está no gibi, não está no gibi. Bem... O que é que não está no gibi? Que tem muito da minha história fazendo, ou iniciando o processo, ou os problemas que houve, o trabalho que deu... foi uma coisa meio dura, no início principalmente, né? E está toda a história aqui, mas depois que eu terminei, o livro foi muito bem, eu lembrei de tanta coisa que não está aqui. Tem que ter o próximo. O próximo talvez seja um livro de crônicas. Para não ser um livro igual, eu estou criando e usando também algumas crônicas antigas. Até aquela parte da tua atuação policial, não policial, mas no jornalismo, na reportagem policial, você fazia desenho ali também, né? Ilustrava, quando precisava de alguma coisa que o fotógrafo não conseguia bater, tirar foto de um criminoso. Eu fazia o retrato falado, de um local de acidente, qualquer coisa assim, eu desenhava o local. Então, ali que a pessoa descobriu na Folha, no jornal, que eu desenhava também. A partir dali foi um passo. Dali, com certeza, devem ter histórias para contar em meio a essas crônicas. A minha, vamos dizer, passagem pela reportagem policial já daria um outro livro. Mais um. Ali tem coisa muito gozada, muito interessante, porque naquele tempo, eu era muito jovem, né? Eu me sentia o super-homem.
nada ia me atingir, nada ia me ferir. E eu, então, saía pelo mundo aí, fazendo diligência, acompanhando polícia, no meio de tiroteio, incêndio e tudo mais. E eu estava feliz da vida porque eu estava noutra dimensão. Por quê? Porque quando eu fui para ser repórter policial, fui contratado, eu me dei conta de que eu teria dificuldade porque eu era muito tímido. E eu não tinha coragem de falar com uma pessoa estranha, principalmente uma autoridade, alguém, uma celebridade. E eu imaginei que se eu tivesse um disfarce, eu teria mais facilidade. Desci lá para o Lago do Arocho, que era perto da Folha, tinha uma loja de roupas lá, comprei uma capa, um chapéu de detetive americano e voltei para a reportagem, para a redação, fantasiado de Dick Tracy. E daí o pessoal riu da minha cara, fez gozação e tudo mais, mas era a minha roupa de super, era a minha roupa que ia mudar a minha personalidade. Eu era um repórter policial, um tal de Dick Tracy, e não era o Maurício, o caipira que chegou lá de Mogi das Cruzes naquele tempo, né? E então eu achava que estava tudo certo comigo, e realmente eu escapei de tiroteio, escapei de incêndio, escapei de acidente de carro e tudo mais. E para mim estava tudo bem, né? Era normal. Então, eu acho que tem umas boas historinhas como repórter policial que ainda são inéditas. Eu vou tentar lembrar de algumas e botar em alguma publicação futura aí. Maurício, mas assim, você disse, se via sempre muito forte, muito ali, né, a coragem, mas de uma forma geral muito otimista. O otimismo é uma das suas principais características? Algumas pessoas dizem que não é característica positiva, que é uma característica negativa que me põe em perigo. Eu não me lembro. Mas volta e meia a pessoa fala, não, você é muito confiante, demasiado confiante. Você acha que tudo dá certo. Ué, e quem vai fazer alguma coisa que acha que dá errado? Eu realmente sou otimista, acho que vai dar certo, mesmo que tenha um desvio aqui ou ali. E se tiver alguma coisa na frente, a gente dá uma volta, acha outro caminho, outra coisa. Maurício, muito obrigada por essa conversa, já acabou. Já? Já? Agradeço a vocês pela oportunidade, pela possibilidade de falar com o público. E continue gostando da Turma da Mônica. Continuaremos.